Olá, sejam bem-vindos todos que estão aqui para assistir este estudo tão importante de Apocalipse 17, que vai nos revelar, nos ensinar do fundamento do livro até o mistério revelado. Eu peço que nós oremos primeiro para pedir a direção de Deus neste estudo. Pai de amor que estás no céu, inspira agora, Senhor, para que nós possamos entender essas palavras tão importantes, Senhor, que a Bíblia revelou a João e que o Senhor, nosso Deus, quer revelar a nós sobre o tempo que estamos vivendo hoje. Te pedimos humildemente pelos méritos de Jesus Salvador. Amém. Então, nós vamos começar agora. Apocalipse 17, do fundamento ao mistério revelado. Bom, primeiramente, nós temos que entender como que Deus deu essas visões, que Jesus deu essas visões a João. Eu vou falar Jesus. No início do livro, ele fala visões de Deus ao anjo e a João, E a Jesus Cristo, a Deus, ao anjo, a João. Eu vou aqui falar de Jesus para ficar mais fácil, para ficar mais simples, e o entendimento, certo? Então, como que Deus, como que Jesus passou para João esse entendimento através de visões? E onde, aqui no caso, que ocorreram essas visões, certo? Elas ocorreram, segundo o livro, no deserto, em muitas águas, em 7 montes, que é 7 colinas. Aparecem essas localidades no livro. E quando nós temos, pela cronologia da Bíblia, as características da cena, nós vemos que ela, e pelo caráter progressivo de Apocalipse, nós vemos que ela ocorre nessa localidade, na igreja de Filadélfia, mais especificamente no fim dela, da igreja de Filadélfia, certo? Que mais? É isso, nós temos desde o início do livro do Apocalipse, começando com a igreja de Éfeso, pelo seu caráter progressivo e também pelas características, certo? Do texto de Apocalipse 17, nós podemos entender que ela ocorre aqui, onde está marcado, e você vai ver, entender melhor ao longo do estudo, certo? Bom, Apocalipse 17:5, ela mostra a primeira visão que Jesus deu para João. Então, vamos ler, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, certo? Nós vamos ler agora o começo, para que depois a gente possa fazer um raciocínio. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, e vamos ler o início do livro, para que depois a gente possa raciocinar nessa primeira visão. Então, Apocalipse 17 diz assim: é o julgamento da grande Babilônia. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, essa é a primeira imagem. Mas vamos continuar aqui. No 2, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nome de blasfêmia e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio de engano e da sua prostituição. Em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Então, raciocinando, por que foi preciso Jesus desenhar, enviar visões e desenhar para João? Bom, se Deus quisesse passar para João uma mensagem, um assunto, conversar com ele, ensinar de um assunto que ele já conhecesse, ele falaria assim: João, você se lembra daquela história? Você se lembra daquele fato? Mas não foi assim que ocorreu. Jesus colocou visões porque ele iria falar com João de algo inédito, algo que ele nunca tinha visto, certo? E por que foi preciso ele escrever na testa?
para identificar, para mostrar para João de que se tratava, de que assunto se tratava certo? Aquela imagem, porque João se admirou daquilo. Então, ele escreveu na testa, certo? Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E João ficou intrigado. E ele foi contando até que no fim do livro, Apocalipse 17, 18, revela o mistério, certo? Então, é importante termos esses fundamentos. Vamos voltar um pouco aqui. Temos esses conceitos, né, de como que foi dada a mensagem para João, foi através de visões, certo? E sons também. Jesus falava com ele, né? E através de sons. Ele viu, né? Ele primeiramente diz que a mensagem de Deus através do anjo passou para João. Depois, João ouvia sons no livro do Apocalipse, no começo, e ele olhou para trás e viu Jesus nos 7 castiçais, certo? Então, foi assim que se deu a comunicação do Apocalipse desde o começo, certo? Apocalipse 17 foi em visões e sons também. Ouviu a voz de Jesus falando com ele, né? E onde? No deserto, muitas águas, 7 montes, as visões ocorrem neste local que Jesus vê, que João vê. João vê um deserto, João vê muitas águas, João vê 7 montes, João vê um local, certo? E quando? Quando? As características, né? Na era de Filadélfia, na era do tempo do fim, você vai entender, certo? Então, primeiramente, vamos imaginar essa mulher aqui. Não é pecado nós imaginarmos as cenas, porque Jesus colocou para João para que ele imaginar. O que é pecado é fazer teletransporte, interagir com essas pessoas, certo? Igual alguns fazem. Agora, para entender o raciocínio, não, foi o método que Jesus usou para com João e que ele usa para conosco mesmo. Então, imagina essa mulher e o escrito na testa dela. Deus que me livre, na testa dela, né? Imagine esse escrito, né? Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Então, está escrito ali na testa. Eu até queria colocar uma flechinha aqui, mas não foi possível. Então, não consegui. Então, eu deixo aqui para você, tá faltando o escrito aqui na testa, mas a imagem está bem coerente, certo? Então, você já entendeu por que foi preciso de Jesus desenhar para João entender, certo? Ele dá através de visões, um desenho, entre aspas, uma visão, um PowerPoint, um slide, um filme, né? Seja como você quiser interpretar. E por que foi preciso dele escrever na testa dessa mulher, para que João entendesse realmente do que se tratava aquilo ali. Então, vamos lá. Voltando aqui um pouco, se Jesus quisesse falar para João de Babilônia literal, ele não precisaria colocar imagem. Ele falaria assim: João, você lembra daquela história lá de Babilônia? Certo? Mas não. Jesus quis mostrar para João um contexto, a história de Babilônia espiritual. Porque na literal não existiam as filhas. Veja, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na época de Babilônia literal, não existiam as filhas, existia a cidade de Babilônia, mas não as filhas, certo? Então, é muito importante entender a cronologia, é importante entender em que tempo que se deu essa visão, que é no tempo do fim, certo? Quando Deus dá uma visão para alguém, mesmo, por exemplo, ele deu visões para Ellen White, teve a visão da procissão, que é super importante, teve a visão do caminho e da luz, do caminho estreito e da luz, que é super importante. Ele dá a visão para a pessoa de coisa que ainda vai acontecer, para o profeta, de coisa que ainda vai acontecer, certo? Quando ele deu visão para Daniel, ele colocou Daniel a partir do tempo de Daniel, que era a Babilônia, aí ele mostrou que ia ter a Medo-Pérsia, a Grécia, e até que chegar em Roma, né? Que são as pernas de ferro, e depois os dedos no tempo do fim de ferro com o barro, misturado com os 10 poderes, certo? E aí nós tivemos toda essa progressão da história, tivemos a formação dos 10 reinos na Europa, certo? Mas a história se repete, e agora aqui não está falando de nada disso. Deus está dando uma visão para João, para falar para João da repetição, da formação dos 10 reinos do tempo do fim, da Babilônia espiritual, do tempo do fim. Entendam? Isso tem que ser muito bem fixado na mente do estudante. Vamos seguir aqui. 3 poderes do mal revelados.
Dragão, besta do mar, besta da terra. Agora nós vamos falar um pouco do fundamento. Pode ter gente que saiba, mas tem gente que ainda não sabe. Então, volte um pouquinho em sua Bíblia, Apocalipse 12, 3. Vamos ler a identificação do dragão, tá? Apocalipse 12, 3. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Bom, aqui identifica Satanás como dragão, Apocalipse 12, 3. É muito fácil de entender, certo? Depois você vai ver também a tabelinha aqui. Bom, a besta do mar, Apocalipse 13, 1. Vamos seguir aqui e vamos ler. Vira a página. Apocalipse 13, 1. Então, observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Bom, só a última palavra, o nome de blasfêmia, a última expressão, já identifica esse poder, certo? Como Roma. 7 cabeças, um nome de blasfêmia. Não precisa mais, porque nós entendemos o contexto, nós entendemos que é no tempo do fim, e nós entendemos que é no cristianismo, porque diz o nome de blasfêmia. Então, só existe um poder, só isso. Se a Bíblia fosse resumida só nesse verso para identificar a besta do mar, já estaria tudo certo para o estudioso interessado, certo? E humilde, e que vai estudar com a ajuda do Espírito Santo, já estaria tudo certo. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, ele vai, em Apocalipse 17, detalhar esse poder aqui, que é a besta do mar. Em sua imensa misericórdia, Deus vai detalhar esse poder no livro que estamos estudando, que é Apocalipse 17, capítulo. Bom, Apocalipse 13, 11, besta da terra, vamos aqui seguir para ver. Diz assim: vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e ela se expressava como dragão. Bom, só essa última frase, essa última frase se expressava como dragão, também já define, certo? A besta da terra, como os Estados Unidos da América, né? 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Só o fato dela falar como cordeiro já identifica, certo? Então, a besta do mar é identificada como Roma, catolicismo, Babilônia, porque ela sai do mar, de muitas águas, povos, nações e línguas. E a besta da terra, em contrapartida, sai da terra, ou seja, é um território menor, certo? Delimitado. E ela parecia-se com cordeiro, mas falava como dragão. Então, só essa identificação já é suficiente para a gente entender. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, revelou para João e revela para nós também o que esses poderes estão fazendo hoje, quais as ações desses poderes que são usados por Satanás para cumprir o intento da palavra de Deus no tempo de hoje, certo? Então, vamos lá. Dragão, besta do mar, besta da terra. Vamos fixar bem esse fundamento na nossa mente. Dragão, espiritualismo, abismo, Satanás, certo? Besta do mar, catolicismo, Roma. Besta da terra, protestantismo apostatado ou falso profeta, Estados Unidos da América. Então, Apocalipse 17:15 também lança luz, né? Apocalipse 17:15, desculpa. Então, aqui é o fundamento, certo? Não tem aqui os versos, mas são estes versos aqui da Bíblia que você pode entender esse fundamento da Bíblia, que são os 3 poderes do mal revelados, assim como Deus tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Satanás, que é um contrafentor, faz uma contrafação das coisas de Deus. Ele também usa aqui na Terra o dragão, a besta do mar e a besta da terra, certo? O dragão, a besta e o falso profeta. Ele usa desses poderes aqui na Terra, usa de pessoas aqui na Terra, onde ele tem o domínio por usurpação, para poder atuar através dessas pessoas. Diferentemente de Deus, né, que se revela na Bíblia na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no qual o Espírito Santo entra na mente daquele que permite. Não, Satanás não é assim. Satanás não respeita o livre-arbítrio, ele usurpou o governo aqui deste mundo e ele usa de pessoas para realizar o seu intento aqui na Terra através desses poderes que são fundamentos da profecia. Dragão, a besta do mar, a besta da terra. Espiritismo, catolicismo, protestantismo apostatado. Abismo, Satanás, Roma, Estados Unidos da América. Abismo, Satanás é o conhecido como o anjo do abismo, porque ele foi expulso para a terra quando ela era ainda um abismo, certo? Por isso ele é conhecido como o anjo do abismo, certo? Então, mais um pouco ainda sobre o fundamento.
Apocalipse 12, 3 e Apocalipse 13, 1 e 2, mostra quando que Satanás passou o poder para este poder que saiu do mar. Então, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar e, na sequência, a besta do mar surge e ele passa o poder a ela, certo? Então, Apocalipse 12, 3, vamos abrir e ler aqui. Apocalipse 12, 3 nos diz assim: de repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas, certo? Então, nesse momento, Satanás, ele aparece, certo? E ele vai passar o poder. Apocalipse 13, 1 e 2 nos diz assim. Então, Apocalipse 12, 3 mostra Satanás em pé sobre a areia do mar. E, na sequência, Apocalipse 13, 1 e 2 nos diz que ele passou o poder para este outro poder, que é a besta, que saiu do mar. Apocalipse 13, 1 e 2 diz assim: então, observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 coroas, e sobre cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante a um leopardo, porém tinha os pés como de urso e a boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Certo? Então, aqui, Apocalipse 13, 1 e 2, mostra o dragão passando o poder para este animal feroz, esta besta que saiu do mar. E isso aconteceu nessa época da história do cristianismo. Dragão passou o poder. Então, Apocalipse 12, 3, na progressão, já entra no cristianismo, certo? Apocalipse começa ali na igreja de Éfeso, que é a igreja pura dos apóstolos, e vai transcorrendo as 7 igrejas, e aqui, Apocalipse 12, 3 já entra no cristianismo, certo? Então, vamos lá, continuamos no fundamento, dentro da ordem cronológica, como Deus requer. 3 poderes do mal revelados. Apocalipse 13, 14 e 15 nos mostra que a besta da terra engana os habitantes do mundo. Os habitantes do mundo formam uma imagem à besta do mar. A besta da terra sopra na imagem da besta do mar. A imagem fala o decreto de morte. Bom, aqui nós já avançamos, Apocalipse 13, 14 e 15, para um evento futuro, que é o decreto de morte. Primeiro vai haver o decreto dominical nos Estados Unidos, depois ele vai se tornar mundial, e depois, quando a graça já estiver findada, vai ocorrer um decreto de morte. Apocalipse 13, 14 e 15, vamos ler aqui. Apocalipse 13, 14 e 15. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, está falando dos Estados Unidos aqui, tá? A segunda besta. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Então, aqui, Apocalipse 14 mostra esse resumo que nós acabamos de falar. Além disso, no 15, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhes prestassem adoração fossem mortos. Então, Apocalipse 14, 15 trata do decreto de morte, que ainda não ocorreu, mas está no tempo do fim também. A besta da terra engana os habitantes do mundo, os habitantes do mundo formam uma imagem, a besta do mar, a besta da terra sopra na imagem da besta do mar, a imagem fala do decreto de morte. Então, você vê aqui, no começo do cristianismo, ele passando o poder para Roma, né, Satanás, e aqui você vê já o decreto de morte, certo? Já as cenas do decreto de morte, reforçando aqui a atuação dos 3 poderes, como esses 3 poderes vão atuar em conjunto para cumprir o intento, certo? Da palavra de Deus. Então, vamos seguir em frente para a gente entender um pouco mais. Bom, Apocalipse 17 já revela o mistério. Nós tivemos o fundamento, nós vimos como esses 3 poderes agem, agora no tempo do fim, que é o livro de Apocalipse 17, e no livro de Apocalipse 17, Deus vai revelar, Jesus revela a João o mistério dessa mulher. Então, vamos lá. Primeiramente, João vê uma prostituta sentada em muitas águas. Não é a imagem que nós vimos primeiro, tá? A imagem que nós vimos primeiro é a imagem dela aqui sentada na mesa. Mas primeiro ele vê ela sentada em muitas águas. Então, João já entende o quê?
Jesus já mostra para João, olha, ela é poderosa, essa prostituta, ela é poderosa. Ela tem poder sobre muitos povos, nações e línguas. É a primeira característica que ele dá para João. Isso está em Apocalipse 17:1, certo? Nós já lemos, então ele dá essa primeira característica para João. Apocalipse 17:1. Depois, em Apocalipse 17:3, ele mostra essa mulher sentada na besta, ou seja, já introduz o conceito de país, reino ou poder, certo? Um animal em Bíblia, você vai ver logo mais na tabelinha de conversão profética, para quem não tem familiaridade, é um país, reino ou poder, certo? E depois, no outro verso aqui, ele introduz a mulher sentada nos 7 montes e nos 7 reis. Ele já introduz o conceito de poder. Então, aqui ele fala que ela é poderosa, porque está sentada em muitas águas. Aqui ele fala que ela tem um território próprio, apesar dela ter poder sobre muitos territórios, ela tem um território próprio dela, certo? Com característica de país, reino, poder. Ela tem um país próprio, ela tem um poder próprio, um reino próprio, território próprio dela, né? Reforça aqui. E aqui ela reforça o conceito de, literalmente aqui, de território, montes, né? E também de poder com 7 reis. Aqui ela reforça. Aqui ela já sugere, através do simbolismo da besta, país, reino, poder específico, além de ter poder sobre muitas águas. Aqui já sugere especificidade do seu poder e território, e aqui confirma a especificidade do seu poder e território, 7 montes e 7 reis, certo? Então, ela confirma aqui um poder, território, certo? E então, você vê que o livro vai progredindo nas informações. Jesus vai revelando aos poucos para João o que ele quer mostrar, o que ele quer contar, que é o que está acontecendo hoje, no tempo do fim, certo? Então, vamos seguir aqui a tabela de conversão profética, para quem não tem familiaridade aqui, animal, o quê? Reino ou rei, certo? E também podemos colocar como país, reino ou poder. Animal pode simbolizar um reino, um rei, um poder, um país, certo? Aqui, para quem não tem familiaridade. Então, é muito importante que você entenda na progressão em que Jesus foi revelando para João este poder e detalhando, Apocalipse 17, detalhando a besta do mar, detalhando a besta que saiu do mar. Então, vamos lá. Mistério revelado. A partir de Apocalipse 17:8, que o anjo começa a dar essa explicação para João, dar as explicações, você vê que surgem poderes distintos, certo? Porém, se difundem por possuírem o mesmo poderio. Então, Apocalipse 17, conforme vai acrescentando caracteres, os poderes vão se difundindo, certo? Então, são caracteres distintos, são a besta, são 7 cabeças, são 7 montes, 10 chifres. Então, são caracteres, e esses poderes vão se difundindo, certo? A partir do momento de Apocalipse 17:8, começa a ter, tipo, uma difusão de poderes, e por isso aí muitas pessoas ficam confusas, mas a intenção de Deus não é confundir os seus servos sinceros, fiéis. A intenção de Deus é ir acrescentando caracteres e revelar o mistério que estava escrito na cabeça da prostituta, revelar para João, certo? Então, agora nós vamos estudar essas explicações que começam a partir do verso 8, nós já vimos o fundamento, nós já vimos a introdução ali da história, onde, quando e como essas visões ocorreram, certo? Lá no contexto da visão, certo? Não tem nada a ver com o contexto de João, tem a ver com o contexto da visão. A visão ocorreu ali no tempo do fim, no deserto. Veja, quando Jesus vai para o deserto, quando a mulher pura foge para o deserto, ela foge, entende? E essas visões ocorreram no deserto também. Então, é um momento que ocorre no tempo do fim. É um momento onde essa mulher ela foi ferida de morte, certo? E ela já vai começar logo a atuar. Deus está passando o poder para ela nesse momento para que ela atue, certo? E aqui em Apocalipse 17, Jesus está caracterizando essa mulher e também as cenas que estão ocorrendo hoje no tempo do fim, certo? Então, Apocalipse 17:8, ela já começa a explicar. Nós não vamos ler tudo,
nós lemos os primeiros 5 versos, certo? Aqui, deixa eu voltar aqui, Apocalipse 17. Nós lemos os primeiros 5 versos, certo? E no verso 6, 7, ele já caracteriza ela. João percebeu que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Depois nós vamos falar mais sobre essas características, certo? E no verso 7, o anjo encoraja João e fala: escuta, mas por que você tá tão admirado? Eu vou te explicar o mistério, eu vou te explicar. E aí no verso 8 ele começa a explicar. Então vamos ler aqui, não vamos ler na íntegra. Você precisa ler na sua Bíblia, você, sozinho, em comunhão com Deus, individualmente, certo? Nós vamos ler aqui um resumo para podermos dar aqui um apoio para você fazer o seu estudo individual, sozinho. Apocalipse, com a ajuda do Espírito Santo. Apocalipse 17:8, besta de 7 cabeças, é igual a que era e já não é. Bom, se ela é igual a que era e já não é, porque ela já sofreu ferida mortal, que ela foi ferida, certo? Bom, Apocalipse 17, 9 e 10, 7 cabeças, igual a 7 colinas, 7 montes, também igual a 7 reis, certo? Então aqui, gente, é muito fácil. 7 cabeças, igual a 7 colinas, 7 montes, territorial, identificando ali Roma, é muito claro, é só qualquer pessoa pesquisar, fazer qualquer pesquisa em qualquer aplicativo, e compreende as 7 reis, procede de. Então, 7 cabeças, compreende, igual, 7 montes, aqui, procede de. Compreende, procede de, certo? 7 reis, aliás, desculpa, procede de, depois. 7 montes, igual a 7 reis, também reforçando as características de Roma, né? As características delas. 7 cabeças, 7 montes, 7 reis, reforçando o poderio e as características de Roma. Apocalipse 17, 11, besta que era já não é, igual ao 8º rei, que aqui provém de um dos 7. Aqui que eu quero explicar para vocês. Na cronologia, besta que era já não é, tá? Ela já foi ferida de morte. Nós estamos depois da ferida de morte, certo? Que é igual também ao 8º rei, que também procede de um dos 7. Então, ela aqui mostrou poderes, características, Roma, característica territorial e característica do poder, 7 reis. Aqui, besta que era já não é, repete, Apocalipse 17, 11, que já estamos depois da ferida de morte, logo depois, que é igual ao 8º rei, que procede, que vem de um dos 7. Isso daqui é uma característica bíblica. Por exemplo, quando Deus dá para Daniel as visões, ele começa na época de Daniel, certo? Babilônia. Aí segue Medo-Pérsia, Grécia, Roma, para mostrar para Daniel que Roma provém, tem o mesmo caráter, as mesmas características, certo? De Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. E aqui é a mesma coisa, o 8º rei, ele provém de um dos 7. Ele tem as mesmas características, o mesmo caráter, certo? Então, é isso que quer dizer aqui a Bíblia. Besta que era já não é, igual ao 8º rei, é igual a um dos 7. Besta que era já não é, compreende o 8º rei, compreende um dos 7. Então, aqui, Jesus está identificando e, ao mesmo tempo, caracterizando mais, detalhando mais esse poder, essa besta que saiu do mar, para mostrar para João quem seria essa prostituta, quem representaria essa prostituta que vive, como nós já vimos, no tempo do fim, certo? Aqui, essas cenas se referem ao tempo do fim, certo? Ela surgiu ali no começo do cristianismo, certo? E teve as suas... não a prostituta surgiu no começo do cristianismo. Veja bem, Babilônia espiritual surge ali, sempre, né, surge ali no começo do cristianismo, mas a prostituta se refere ao tempo do fim, porque a Babilônia literal, no começo do cristianismo, esse poder, certo, ali, apóstata do começo do cristianismo, ele não tinha suas filhas, não tinha as filhas, ele não tinha gerado suas filhas ainda. A Babilônia que gera filhos é a Babilônia espiritual, é a prostituta que surge no cristianismo, certo? E também você pode ver, assim como você viu ali, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, como você viu surgindo na Babilônia, a partir da história, a formação dos 10 reinos da Europa, também a história se repete, vai se formar também 10 reinos
no tempo do fim, que já existem, certo? Embora sejam ocultos. São 10 reinos do tempo do fim também, são 10 chifres, aliás, são 10 poderes do tempo do fim. Então, Apocalipse 17, 12, aí já segue para os 10 chifres, certo? Então, Apocalipse 17, 11, ele mostra onde nós estamos, menciona o oitavo rei, o oitavo poder, diz que surgiu de um dos 7, certo? Assim como Roma surgiu de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, quando Jesus deu visões a Daniel, certo? Do tempo de Daniel em diante, certo? Onde tem a Babilônia literal, a Medo-Pérsia, Grécia e a Roma de ferro, onde surgem os poderes de ferro, Roma imperial. Isso tudo vem surgindo na história anterior ao cristianismo. Então, quando Deus mostra a Daniel a visão da estátua, as pernas de ferro são Roma imperial e os dedos de barro, misturado com o ferro, já são os 10 poderes que surgiram ali da Europa. É uma progressão da história. Mas aqui, Apocalipse 17 já está falando a partir do cristianismo. Já está falando para João, é outra época, é a história se repetindo no tempo do fim, certo? Então, vamos lá, Apocalipse 17, 11. Besta que era já não é. Também é o oitavo rei, que também é um dos 7, também compreende dos 7, certo? Você tem que entender como Deus deu visões para Daniel, para você entender como ele dá visões para João, e como ele dá visões para Ellen White, certo? Sobre coisas que ainda vão acontecer, da época do profeta, que está recebendo a visão, em diante, certo? É assim que funciona na Bíblia. Apocalipse 17, 12, 10 chifres, 10 poderes futuros reinarão por uma hora junto com a besta. Veja, o contexto é o tempo do fim. Então, não se trata dos 10 poderes da Europa que surgiram. Não, se trata de 10 poderes futuros que reinarão uma hora junto com a besta. Então, você pode ver que esses poderes, embora ocultos, existem. Tem os 10 blocos que se formaram e hoje também vocês têm esses 10 chifres, certo? No tempo do fim, a história se repetindo, mas são poderes do tempo do fim, porque eles reinarão uma hora junto com a besta. Esse daqui reinarão uma hora junto com a besta. Está mostrando da supremacia da besta, supremacia papal, do tempo do fim, que ainda não se concretizou, porque a ferida ainda não foi totalmente curada. Ela foi ferida em 798, quando começou o tempo do fim, e ela começou a ser curada depois, em 1929, se não me engano, confere ali, porque agora eu não estou com esse dado, e começou a ser curada, e ela ainda não foi curada, ela vai ser totalmente curada no futuro ainda, na supremacia papal do tempo do fim, 10 chifres, 10 poderes futuros, reinarão uma hora junto com a besta, certo? Apocalipse 17, 13. Mesmo objetivo que a besta, e outorga autoridade a ela. Então, são poderes que têm o mesmo intento. Deus colocou no coração. Sempre que eu vejo isso daqui, eu me lembro de pessoas hoje, que vivem hoje, que se colocam no lugar de Deus, que se acham, que por entenderem a seleção natural, acham que tem poder de controlar, de decidir as coisas, sabe? Como se fossem o próprio Deus. É isso que está falando, o mesmo objetivo que a besta, e outorga autoridade a ela, certo? Então, são poderes do tempo do fim, são poderes atuais, certo? Que sustentam a besta e dão autoridade para ela. Apocalipse 17, 14. Eles guerreiam contra o cordeiro, mas o cordeiro os vence. Jesus vence esses poderes, certo? Que se acham como deuses, que se colocam no lugar de deuses tranquilamente, porque o próprio Deus colocou no coração deles fazer isso para que se cumpra a palavra de Deus. Está escrito aqui, se você está acompanhando depois, senão você vai fazer seu estudo. Deus colocou no coração deles fazer essas coisas para que se cumpra a palavra de Deus. Então, na sequência, Apocalipse 17, 15, ele identifica, né, os povos, as águas que a mulher está sentada, como povos, multidões, nações e línguas. Então, a primeira imagem da prostituta sentada ali, poder sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Foi a primeira imagem, certo? A primeira imagem, Jesus quis mostrar para João que ela tinha poder. Depois, ele mostrou ela sentada ali, na besta, e aí foi quando João se admirou, né, daquela mulher ali, cheia de badulaque, tudo sentada naquela besta, mas Jesus já colocou na testa da mulher, depois eu vou mostrar que tem uma flechinha lá, Jesus colocou na testa dela, mãe, prostituta,
para que João entendesse exatamente do que se tratava. Então, aqui a primeira imagem, Apocalipse 17:16, 10 chifres e a besta odiarão, arruinarão, devorarão e exterminarão. Aqui ele está falando que os 10 chifres, depois desses 10 poderes que apoiam essa mulher, eles vão acabar com ela depois, certo? E quando tiver cumprido o intento da palavra de Deus, eles vão acabar, porque Satanás faz isso mesmo, ele usa e depois ele joga fora, certo? Ele despreza. Então, esses 10 chifres vão apoiar essa mulher para que se cumpra, né? Tipo, é mistério que isso ocorra, para que se cumpra os desígnios da palavra de Deus, e depois ele vai acabar com ela, certo? E no 17:17 mostra isso que eu acabei de falar para vocês, propósito de Deus para ele, de dar poder à besta até que se cumpra a palavra de Deus. E no último versículo, 17:18, a mulher, cidade que reina sobre os reis da terra, é revelado o mistério, a mulher se funde com a besta, com Roma. Então, ou seja, a mulher que está sentada ali também é a besta do mar, também é Roma. Então, ele revela para João, no fim, quem que é aquela mulher, quem que é aquela prostituta, entende? Então, o livro é progressivo, assim como todo Apocalipse, o 17 também é progressivo, só que no 17 ele vai detalhar. Primeiro ele dá todo o fundamento, ele conta toda a história, né? Depois ele detalha. Só que as visões são de João em diante. Isso daí fica provado e comprovado para quem tem familiaridade. Cronologia é familiaridade. Você só consegue se situar no espaço onde, só no espaço onde, quando, se você tem familiaridade, entende? Então, vamos lá. Em Apocalipse 17, a besta do mar é detalhada em besta religiosa, besta territorial, também é denominada besta do abismo, nome que remete a Satanás, de quem ela recebe o poder, no tempo do fim, através dos 10 chifres. Bom, anjo do abismo é uma referência a Satanás. Por quê? Porque quando ele foi expulso do céu, ele foi jogado aqui para a terra ainda era um abismo, foi antes da criação do mundo. Certo? E agora, o último slide, super importante, vamos ler aqui, é a conclusão. No livro do Apocalipse, a revelação é dada a João, portanto, Apocalipse 17, bem como os 7 montes, que significam também 7 reis, nos quais a mulher está sentada, devem remeter à época de João em diante as características das cenas de Apocalipse 17, guarda essas palavras em negrito. Características das cenas de Apocalipse 17 demonstram que as mesmas ocorrem no tempo do fim, onde também se revela o 8º rei e os 10 chifres. São essas características: abominações, o engano, prostituição, condição de mãe, práticas repugnantes, embriagada com sangue dos santos, mártires de Jesus, somadas às revelações dos poderes mencionados. Assim como houve uma revelação a Daniel de sua época para o futuro, da mesma forma poderia ocorrer a revelação a João de sua época em diante. Porém, especificamente, o caráter progressivo do livro do Apocalipse, em negrito, os detalhes associados aos acontecimentos históricos e geopolíticos apontam e demonstram que as cenas de Apocalipse 17 ocorrem no tempo do fim. Certo? Aqui eu coloquei uma referência no comentário, então, assim, tem várias teorias, mas a teoria mais atual, ela já é mais dentro da cronologia bíblica, certo? Que só a familiaridade com a Bíblia traz para as pessoas. Então, confira as informações na sua Bíblia, confira essas informações. Eu desejo que Deus abençoe seu estudo bíblico, que Deus abençoe sua vida, que você possa estar preparado, seja para viver o final, a concretização desses eventos, seja para morrer como mártir, porque nós estamos hoje no 5º selo, está se completando ainda o número dos mártires, vai haver muitos mártires ainda. Seja como for, que você possa estar preparado, escolha estar do lado de Deus, certo? Para ter a salvação, ter a vida eterna e não incorrer nas pragas, certo? Então, que Deus te abençoe, até um próximo estudo, pela graça e misericórdia de nosso bom Deus.